Pois é, turminha do segundo ano chegando de volta. Já tivemos aí a nossa aulinha de português e agora nós vamos dar início à nossa aula de ciências de hoje, entrando aí no reino vegetal, né? Nós temos 3 reinos: o reino vegetal, o animal e o mineral. Hoje nós vamos ver aí o reino vegetal, que vai englobar todo tipo de vegetais, né? Que nós vamos estar estudando por esses dias. De início, nós temos aí um texto que vamos ler, né, no Google Meet, e depois a gente vai ver que o reino vegetal ele é conhecido também cientificamente como plantões, né? É formado pelas plantas e elas estão presentes em lugares e climas bem variados, porque nós temos plantas terrestres, nós temos plantas aéreas, nós temos plantas aquáticas, nós temos plantas que só se dão bem em climas frios, que é os casos dos pinhais, né? Outros que só dão bem em locais bastante quentes, que são as tropicais, no caso aí, né, nos semiáridos da vida, aí os cactos, os umbus, né, plantas bastante diversificadas para cada lugar, né? Nós temos plantas que se dão bem em áreas equatoriais, no caso as florestas e tudo mais, tá bom? Então, as plantas, como vocês sabem, elas são formadas, tem as suas partes, né? Raiz, tronco, folha, flor, fruto. Mas nem toda planta possui flor, né? Nem toda planta possui fruto. Tem planta que só possui o caule e as folhas, né? Não são todas, mas existe aquela, né, que são propícias, que tem tudo. Geralmente são as árvores que nós chamamos de frutíferas. A mangueira, por exemplo. A mangueira, ela tem uma raiz muito profunda, né? Ela tem um tronco, né, os caules, a raiz vai tirar do solo a água e os sais minerais e distribuir por toda a planta. Ela vai estar com as folhas bem verdinhas e na época de nascer as manguinhas, ela vai encher de florzinha, né? Cheia de florzinha. Aquela flor vai dar origem ao fruto, que é a manga. E a manga, depois que ela cresce, ela protege o quê? A semente, porque nós chupamos a manga e jogamos a semente fora, né? Que nós chamamos de caroço da manga, semente, né? Se nós deixarmos lá num cantinho, suponhamos, em cima de uma terra mais ou menos fofa, depois de sequinha, a gente vai ver que ela vai brotar, ela vai dar origem a uma nova planta, a um novo pé de manga, né? É assim que ela se reproduz, gente. Então, nós temos aí, como eu já falei para vocês, que as plantas, elas necessitam de água, de luz do sol e de terra, né? Propício, terra fofa, terra boa para se plantar. O exemplo que nós estamos vendo aí, a margarida, essa flor bonita, a qual eu gosto muito, acho ela assim bem charmosa, é uma flor do campo. A margarida, ela se reproduz pelo menos 2 vezes, né, em um lugar. Depois ela tem que ser mudada para um outro lugar. Diferente de árvores que vivem centenas de anos no mesmo lugar, que no caso aqui nós temos o exemplo do baobá, né? Baobá é uma planta, é uma árvore que vive centenas de anos no mesmo lugar, tá certo? E aqui nós temos a formação da árvore, como eu já falei para vocês. Ela produz raiz, caule, flor, né, frutos, né, sementes e as folhas. Mas também logo embaixo nós temos a samambaia,
que é um tipo de planta ornamental. O que é uma planta ornamental, Pro? Essas plantas que a gente compra para enfeitar a casa, né? Ela sai lá do habitat natural dela e é vendida para a gente cuidar dentro de casa, né? Uma planta muito bonita. E ela não tem flor, não tem flor. Ela não tem sementes, né? A samambaia, ela não possui flor, nem fruto e nem semente. Ela vive de mudas, tá? A gente vai mudando. Cada parte dos vegetais desempenha uma determinada função. A raiz, a primeira função dela é fixar a planta no solo. Uma planta que tem uma raiz muito rasa, qualquer vento derruba. Quer ver um exemplo? As algarobas, essas árvores que tem muito aqui em Jequié, ela não tem muita raiz, a raiz dela é pouco profunda. Por isso ela cai, qualquer vento que dá mais forte, ela derruba, ela vem ao chão, porque ela não tem uma raiz muito profunda, tá? Uma das funções. A outra é retirar do subsolo água e sais minerais e distribuir para toda a planta, tá bom? Nós temos também raízes que são comestíveis, né? O nabo, a cenoura, né? A batata doce, a batata, o aipim, né? E muitos que tem por aí que a gente nem conhece, na verdade, mas são raízes porque elas desenvolvem debaixo da terra. O caule, qual é a função do caule? Ele vai sustentar as folhas e distribuir a água e os sais minerais que a raiz tira lá do subsolo, tá bom? Os demais partes da planta, por demais partes da planta, tá bom? A batata inglesa, o gengibre são exemplos de caule que servem como alimento, tá? A batata inglesa e a gengibre é um tipo de caule, né? A cana, o palmito também é um tipo de caule que é comestível. Eu nunca vi um pé de gengibre, gente. Nunca vi, gostaria de ver um dia. Vou pesquisar na internet. Bom, a folha produz, é o alimento da planta, né? Além de realizar o processo de respiração, o que ela faz? Ela respira o oxigênio e expira o gás carbônico. Então é muito importante porque ela limpa o nosso ar, né? Também serve para nossas alimentações. O alface, o couve, o repolho, né? A rúcula, tantas coisas, né? Tantos vegetais aí que a gente alimenta, né? O agrião. A flor é o órgão de reprodução e algumas plantas a partir dela que nascem os frutos e as sementes, que é o caso da mangueira, é o caso da macieira, é o caso da laranjeira, né? E da maioria das árvores frutíferas. Ela vem através da semente. E quem guarda a semente é o fruto, tá? Os frutos protegem as sementes e é capaz de desenvolver uma nova planta. Algumas frutas não possuem semente, como a banana, por exemplo. A gente vê aquelas coisinhas pretas, pensa que é semente, né? Não é. Outros possuem apenas uma semente, que é o caso da manga, do abacate, né? E assim por diante. E outros possuem várias sementes, o caso do mamão, da melancia, né? São frutos que a gente parte, o melão, né? São cheios de semente. Esses dão origem aí à nova planta. Depois nós vamos ter aqui, você sabia como as plantas se alimentam? Então elas se alimentam produzindo seu próprio alimento. A planta, ela tem o processo de fotossíntese,
né, que é a produção do próprio alimento dela, a seiva bruta, né? Então começa aqui, olha, a raiz retira a água, sobe para o solo, depois é distribuído aqui nas folhas que realizam a purificação do nosso ar, né? Elas respiram o oxigênio e soltam o gás carbônico, né? E aí elas vão produzindo o seu alimento que nós chamamos de fotossíntese. E a cor verde das plantas ela é formada através de uma substância que nós chamamos de clorofila, né? A maior parte dos seres vivos usam o gás oxigênio do ar e libera o gás carbônico da respiração. A planta faz o contrário. Ela respira o gás carbônico e libera para nós o oxigênio, que é vital para nós. Ok, gente? Então tá aí a nossa primeira aulinha sobre o reino vegetal. Vocês farão atividade na página 123 até a 127. Página 123 até a 127. Tá bom? E hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até mais tarde lá no Google Meet. Tchau, tchau!